A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da lição 4 da revista da nossa escola dominical, CPAD, que tem como título A Iluminação Espiritual do Crente. Texto áureo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. Verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Amados, hoje nós vamos tratar deste assunto muito especial, que trata da nossa iluminação espiritual. Nós somos iluminados pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele manifesta aqui de uma forma profunda na leitura bíblica em classe, através da carta aos Efésios, no capítulo 1, os versículos 15 até o 23, o apóstolo Paulo, ele manifesta aqui ações de graça, esperança da nossa vocação. E ele e aqui no objetivo geral da nossa revista, nós vemos aqui o esclarecimento da dimensão da nossa chamada, a riqueza da nossa herança celestial e também a grandeza do poder de Deus em nossas vidas. E todas estas coisas nós somos iluminados através do Espírito Santo, que nos leva a compreender, através da palavra do Senhor, quais são as nossas esperanças, os privilégios que nós vamos ter na eternidade. E é exatamente isto que nós vamos estudar a partir de agora. O tópico primeiro nos diz: a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo Paulo, ele informa que os salvos, eles precisam compreender qual a esperança da vocação e a riqueza da glória. No ponto primeiro, nos diz ação de graças e intercessão. O que é ação de graças? Ação de graça é expressão de agradecimento, expressão de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. E essas bênçãos incluem as bênçãos passadas, a presente e também as bênçãos futuras. Nós somos especialistas em pedir a Deus, mas nós falhamos em agradecer. Nós falhamos no quesito ações de graça. Mas a Bíblia, ela nos estimula a nós agradecermos a Deus. Por exemplo, o livro de Salmos, nós encontramos muitos salmos que manifestam ação de graças, agradecimento a Deus. E nós vemos, amados, que em toda a Bíblia, nós vemos a palavra do Senhor nos advertindo a sermos gratos a Deus. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, nós vemos que Jesus, ele estava na casa de Simão o leproso. Faltava 2 dias para a Páscoa. E ali naquela casa chegou uma mulher, era Maria de Betânia, irmã de Lázaro. Ela trazia um vaso de alabastro com perfume de nardo puro, caríssimo. Seria suficiente quase 1 ano de trabalho para pagar aquele perfume. E ela então quebrou o vaso de alabastro e derramou sobre a cabeça de Jesus como forma de agradecimento, como forma de gratidão, em forma de ação de graças. Nós vemos que, embora ela fosse censurada, mas ela encontrou ali o louvor do próprio Jesus, o reconhecimento daquela ação. Aqueles 10 leprosos que foram curados por Jesus, a Bíblia nos informa que apenas um retornou para agradecer ao Senhor. E isto é forma de gratidão, isto é ação de graças. A festa de Pentecoste era uma festa de ação de graças, agradecimento pelas colheitas. Se colhia muito,
Haveria festa de ação de graças pela abundância da colheita. Mas se colhia pouco, também haveria festa de ação de graças, porque tudo passa pelo crivo do Senhor. E quando nós reconhecemos que o Senhor, Ele está acima de todas as coisas, nós sabemos também agradecer no pouco. E quando nós aprendemos a agradecer no pouco, também vamos abrir as portas para que o Senhor, Ele possa nos dar em abundância. E é neste sentido que o apóstolo Paulo, ele se alegra e dá graças a Deus pela vida dos eleitos. Então ele agradece a Deus pelas bênçãos espirituais que são concedidas, como por exemplo, a nossa eleição, como a nossa adoção de filhos e a nossa herança celestial, e também o dom do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, ele intercede para que os eleitos, os crentes, sejam iluminados pelo Espírito Santo para compreender a grandeza do Evangelho. E ele então rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender através do Espírito Santo a esperança da chamada, a riqueza da herança eterna e a grandeza do poder de Deus em nossas vidas. No ponto de número 2, a esperança da vocação. Então o apóstolo Paulo, ele intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes para que eles possam compreender qual a esperança da vocação. Mas o que é vocação? Vocação, amados, é a inclinação para as coisas espirituais, como por exemplo, a vocação para o ministério, a vocação para a música sacra, a filantropia através das ações sociais. Então nós vemos que tal esperança, o apóstolo Paulo, ele divide essas esperanças em 3 aspectos. Nós vemos que o primeiro aspecto dessa esperança, o apóstolo Paulo, ele manifesta que a nossa chamada, ou seja, a nossa eleição desde os tempos eternos. Nós vemos que fomos chamados a uma vocação celestial, a ser eleitos e herdeiros das coisas celestiais. Nós vemos também que o segundo aspecto também da chamada é que ela abrange serviço e santificação. Quando nós falamos em serviço, nós estamos falando da capacitação que o Espírito Santo nos concede através dos dons espirituais para o serviço cristão. Nós vemos, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele relata os dons espirituais, que são os dons de línguas, dons de interpretação de língua, a profecia, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, discernimento de espírito, o dom da fé, os dons de curar e dons de operação de maravilhas. Nós vemos também na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, nós vemos a capacitação ministerial, porque a Bíblia ali diz que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Também na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 4 até o versículo 8, o apóstolo Paulo manifesta que a igreja é o corpo de Cristo, e esse corpo ele precisa estar em harmonia, e esse corpo ele é capacitado através dos dons de servir. E o apóstolo Paulo manifesta também ali uma relação de dons de serviços que são capacitações para que os santos possam exercer o trabalho do Senhor. Nós vemos também que a santificação é um desses requisitos, a santificação presente que nos aperfeiçoa uma vida espiritual, uma vida sendo irrepreensível diante de Deus e diante também da sociedade.
O terceiro aspecto nos informa sobre a participação na glória futura, ou seja, compreende a nossa vida eterna quando nós teremos a oportunidade de estar para sempre com o Senhor, conhecendo e vendo face a face. O ponto de número 3, as riquezas da glória da sua herança. Veja, meus amados, o apóstolo Paulo aqui, ele roga para que os crentes pudessem entender quais seriam as riquezas da glória da herança. E aqui nós podemos destacar duas palavras, riqueza e herança. Nós podemos ver riqueza tanto no âmbito terreno como no âmbito espiritual. O que é riqueza no âmbito terreno? São bens materiais que são transferíveis, são bens que se desgastam com o tempo. Mas a riqueza espiritual são bens espirituais que não são transferidos de pessoas para pessoa, porque Deus, ele capacita, ele dá a cada um. E essas bênçãos também, elas são eternas, elas não se desgastam com o tempo. E nós podemos entender que estas riquezas, elas podem ser destacadas como o perdão dos nossos pecados que nós recebemos através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por exemplo, a nossa adoção de filhos são riquezas que nós temos no presente, mas que elas têm uma projeção para a eternidade. Nós vemos aqui que a palavra herança diz respeito a todos os bens espirituais que nós havemos de herdar na eternidade, como por exemplo, nós estaremos com o Senhor nas bodas do Cordeiro, sentado à mesa com Abraão, com Isaac, Jacó. Nós estaremos ali reunidos com todos os salvos e ali nós estaremos recebendo todas as heranças que o Senhor tem estabelecido para aqueles que são eleitos do Senhor. No tópico de número 2, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Veja, meus amados, aqui nós vemos um jogo de 3 palavras, e estas palavras, elas manifestam a essência da onipotência de Deus. Por exemplo, a palavra sobreexcelente, ela é traduzida aqui do grego para a palavra extraordinário, ou seja, poder extraordinário. O que é extraordinário? Extraordinário é aquilo que está fora do normal, aquilo que é fora da lógica e da razão. Assim é o poder de Deus, é aquilo que não pode ser previsível. O poder de Deus não pode ser previsível. Então nós vemos aqui que este é o poder extraordinário de Deus que faz parte da sua onipotência. Vemos também aqui a palavra grandeza. Grandeza vem da palavra grego megatos, que significa magnitude de poder. Veja só, aqui fala de um poder em alta qualidade, um poder extremo. E vemos também, amados, que a palavra poder, ela vem da palavra grega dunamis, que significa poder acima da medida. E esse poder acima da medida, esse poder extraordinário, esse poder em magnitude, ele então se define a onipotência de Deus. E é exatamente essa onipotência que fez com que Deus ele pudesse transformar a vida do pecador, fazendo dele um cidadão do céu. No ponto de número 2, a força do poder divino. Veja só, meus amados, aqui nós vemos no versículo 19, aqui nos diz, segundo a operação da força do seu poder. Enquanto no tópico primeiro nós vemos a essência da onipotência, aqui nós vamos ver o poder de Deus em operação.
Tanto que a primeira palavra aqui nos diz, segundo a operação da força do poder de Deus. O que é operação? Operação vem da palavra grego energeia, que significa poder em atividade, poder que está sempre em evidência, e este poder que está em atividade, ele não para. Veja que quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. É esse poder em operação que sustenta todo o universo, porque Deus, ele controla todas as forças da natureza. E a palavra força, ela vem do grego kratos, que significa intensidade de força. E a palavra aqui que define poder aqui vem da palavra ischus, que significa o poder na essência, o poder que emana de Deus. Então toda essa operação de força e poder que é manifesto emana da pessoa de Deus, ou seja, da própria natureza de Deus, porque Deus é poder. E todas essas manifestações do poder de Deus aqui são realizações, são efeitos da onipotência de Deus. Então nós vemos aqui operação, força e poder, se manifesta aqui o poder de Deus em potencial, o poder de Deus que faz parte da sua natureza. E o apóstolo Paulo, ele apresenta 3 exemplos do efeito do poder de Deus na vida do próprio Cristo. Ele nos informa que o poder de Deus foi o suficiente para ressuscitar Cristo dos mortos. Foi o poder de Deus que ressuscitou Jesus. E esse mesmo poder que ressuscitou Jesus, ele nos ressuscitará. E a Bíblia nos informa que quando Jesus ele foi ressuscitado, nós vemos aqui que ele foi colocado à direita de Deus e é levado acima de todo domínio. Veja que o poder de Deus, ele ressuscitou Jesus, elevou Jesus e deu Jesus todo o domínio sobre todas as coisas. Amém? No tópico de número 3, nos diz, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Aqui o apóstolo Paulo, ele apresenta 3 exemplos de exaltação. O primeiro está no ponto 1, Cristo, as primícias dos que dormem. Então nós vemos aqui que no texto bíblico que nós temos aqui na nossa revista, o apóstolo Paulo enfatiza o seguinte, que Deus manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Veja só, meus amados, aqui descreve a ressurreição de Cristo como poder de Deus. E esse poder fez com que Cristo se tornasse as primícias dos que dormem. Quando nós falamos em primícias, significa que haverá uma colheita geral. Então Cristo, ao ser ressuscitado como primícia do que dorme, isto nos assegura que os santos que dormem no Senhor, eles também serão ressuscitados pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus. Então haverá uma colheita geral dos santos na sua vinda, quando Jesus ele voltará para arrebatar a sua igreja. Os santos que estão na sepultura, que estão mortos, eles então serão ressuscitados pelo mesmo poder que ressuscitou Cristo. Então nós vemos que eles serão ressuscitados para reinarem com Cristo juntamente com toda a igreja. No ponto de número 2, Cristo é levado à direita de Deus. Veja só, o texto bíblico aqui em classe, no versículo 20, nos diz, pondo-o
à direita nos céus. Veja só que aqui descreve a ascensão de Cristo. Cristo ele foi ascendido ao céu. Então aqui nós podemos ver o grau de exaltação de Deus em relação a Cristo. Então nós podemos ver que isto indica o completo triunfo de Cristo sobre todas as forças do mal. E este triunfo também está garantido aos crentes, está assegurado aos salvos. Como podemos afirmar isto? Nós podemos então ir para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios no capítulo 2 e o versículo 6, que nos diz, ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Veja só que o verbo aqui está no passado, ele nos fez assentar. Isto significa que esta é uma expressão de garantia. Jesus ele fez essa conquista no Calvário. Então nós podemos ver aqui que, segundo a sua onipresença, onipotência e onisciência, ele já nos vê assentado nas regiões celestiais. Ou seja, isto aqui não há espaço para dúvida. Jesus ele já nos assegurou, já nos deu esta garantia de nos assentar nos lugares celestiais, assim como ele ressuscitou e ascendeu ao céu para estar à direita do Pai, também pelo mesmo poder ele realizará isso na nossa vida, porque ele já garantiu no Calvário esta bênção futura. No ponto de número 3, Cristo exaltado sobremaneira. Veja só, meus amados, nesse ponto nós podemos ver o texto bíblico em que aqui o apóstolo Paulo nos ensina que o poder de Deus exaltou Cristo. E o texto nos diz, exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Veja só, isto significa que Jesus ele foi exaltado acima de toda expressão do bem ou do mal. Ou seja, Cristo foi exaltado acima dos anjos. Cristo foi exaltado acima de todo o inferno, de todas as potestades infernais. Ele foi exaltado acima de todas as coisas. Veja, Jesus, quando ressuscitou, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Veja só, essa expressão do Cristo ressuscitado, ele restaurou a sua glória, o seu poder, o seu domínio eterno. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, o versículo 8, nos diz, achado na forma de homem, exaltou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Então vejamos, meus amados, que a exaltação de Cristo, ele conferiu vitória a nós, conferiu vitória à igreja, e nós podemos ver que o resultado desta vitória nos garantiu um triunfo duplo, ou seja, Cristo ele foi colocado como cabeça da igreja, e a igreja ela é a expressão plena de Cristo, ou seja, nenhum poder poderá prevalecer contra a igreja. Veja que o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, o versículo 18, Jesus ele disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O triunfo de Cristo, a vitória de Cristo na cruz do Calvário, garantiu vitória para a igreja,
garantiu, aleluia, que Cristo é o cabeça da igreja, a igreja era a manifestação plena de Cristo. Nenhum mal, nenhum ataque do inferno poderá vencer, superar ou prevalecer com a igreja, porque Cristo, ele é o soberano comandante, como cabeça da igreja, ele estará sempre no comando, nos garantindo vitória. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.